Oi Ares, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje vamos ter uma tiragem para vocês e caso você tenha Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Ares, fica aí que vai ter uma mensagem para você, tá bom? Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar e também não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Bem, peço licença a cada um que estiver envolvido nessa situação, nessa mensagem. Peço licença aos guardiões dos arianos e das arianas que vieram aqui ver uma mensagem, ver alguma informação para ajudar na situação em que eles estão vivendo. E que você saia daqui muito melhor do que você entrou, tá bom? Vamos lá. Peço licença aos guardiões, peço ajuda e discernimento para entender a mensagem e passar a mensagem da melhor forma possível. Qual é a mensagem que vocês têm para Ares? Mensagem para Ares, por favor. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em Ares. Já caiu. Eu esqueci de falar, mas eu estou usando esse deck que é o tarô mágico dos gatos. Eu tava puxando da minha memória. O tarô mágico dos gatos e já pulou 4 cartas. Nossa, na verdade pulou 5 cartas para vocês. Vamos ver. As de ouros, 10 de copas, 3 de ouros, a torre, 9 de paus. A primeira coisa que eu vejo aqui, Ares, é que você está passando por um momento, ou está vivendo algo, um momento, passando por um momento, vivendo algo que talvez você nem pensou que poderia passar. E isso não é algo ruim, é de uma forma positiva. Vivendo uma vida que você nem pensou que você conseguiria viver, que você conseguiria ter. Aqui com esse As de ouros e esse 10 de copas, a mensagem, a informação que vem aqui pra mim, peraí, deixa eu fazer assim, pronto, é que o ariano ou a ariana que tá vendo essa mensagem, tá vendo esse jogo, ele tá passando por um momento muito bom. Apesar de termos uma torre aqui. Porque tem-se essa crença de que a torre ela vai ser algo negativo. E nem sempre, por exemplo, nesse caso aqui, não é algo negativo. Na verdade, é algo muito bom. Porque é uma situação, é um posicionamento, uma forma de pensar, é um padrão que cai. E ele cai porque você está fazendo por onde? Você está fazendo a sua parte. Você está ouvindo, Esse As de ouros vem aqui para mim como uma entrega dos céus, um presente dos céus, da espiritualidade, enfim. E eles te entregam isso e você vê o quanto a sua vida está indo bem, financeiramente, em relacionamentos, o relacionamento de você com você mesmo, você mesma, e as coisas que estão acontecendo na sua vida. As escolhas que você está fazendo, as pessoas que você está conhecendo. Aqui, para mim, vem muito conexões que você tem, pessoas que você conhece, sabe essa coisa de networking, por exemplo. Ai, Nath, eu fui em uma palestra e eu conheci pessoas muito legais lá, que estão na mesma vibe que eu, estão na mesma sintonia que eu. E eu tava pensando em fazer tal projeto e eu conheci uma pessoa lá específica para fazer esse projeto comigo. E agora a gente está conversando sobre, a gente está trocando ideias sobre, para fazer isso dar certo. É nesse nível, sabe? Esse As de ouros é algo de material que vem, aí pode ser uma pessoa, às vezes você teve uma ideia sobre si mesmo, talvez algo que você fazia e você não gostava,
mas você não sabia como tirar isso, esse vício, essa forma de pensar, essa forma de agir, e aí você consegue, e aí as coisas começam a acontecer. E aquilo que não funcionava, aquilo que já não era para estar no seu caminho de certa forma, que não era para estar ali próximo a você, é retirado. E aí tem esse espaço, porque quando a torre cai, essa situação cai, existe depois o terreno limpo. É uma tela em branco para você fazer o que você quiser. Você tem espaço para fazer o que você quiser. Você tem mente espiritual e físico para fazer o que você quiser. Aqui, esse 9 de paus, esse gatinho é muito fofinho. Ele fala que aqui o gatinho ele tem, vamos dizer que ele passou talvez por alguma briga, né? Porque ele tá com uma partezinha da orelha faltando, como se tivesse sido mastigada. Mas aqui mostra que mesmo sendo, porque quando uma torre cai, uma situação ela acontece, ou algo é retirado, ou algo é mostrado que é desconfortável, não é uma situação muito legal, é desconfortável, não é divertido, dói, pega, nossa, não é maneiro, né? A mudança ela não é confortável, mas ela é necessária. Mas quando você faz essa movimentação de ver o quanto a sua vida está indo bem, o quanto você está fazendo as coisas certinho, certinha, e você quer que isso continue, e conhecendo pessoas legais, que estão na mesma vibração, na mesma forma de ver a vida, e nessa tentativa de querer viver algo, uma vida, se conhecer melhor e ter uma vida boa, em todos os aspectos, aqui eu não estou falando só financeiro, você consegue ter o fundo de deck, Eremita e a Roda da Fortuna. Você consegue sair dessa situação meio que ali, é quase como se tivesse arianos que eram muito escondidos. Aqui o Eremita, esse gatinho, ele tá dentro de uma caixa. Tá no cantinho dele, escondido do mundo. Aqui com os livros dele, ele tem conhecimento, ele tem informação, ele é bom no que ele faz, é uma pessoa muito madura, podemos assim dizer. Mas tinha medo meio que de estar com outras pessoas ou de estar inserido numa situação de ser visto, ser vista. E aí quando você aceita essa situação, por exemplo, quando eu dei o exemplo de participar de uma palestra, enfim, e conhecer pessoas e se abrir para conhecer essas pessoas, você permite que venha aqui na energia da roda da fortuna, que o que talvez não estava fluindo, talvez o que não estava acontecendo, vá rodando. A roda da fortuna, ela não quer dizer necessariamente algo bom ou algo ruim. Ela só quer dizer que as coisas estão se movimentando. Se você está numa situação não tão legal assim, ela vai melhorar. Se você está numa situação muito legal, preste atenção para não cair, ou se caso a cair, que é essa torre, que é o desconfortável, aprenda com isso, sabe? Porque como, eu acho que eu esqueci de falar, mas é uma tiragem geral, não vai ressoar para todo mundo. E como é uma tiragem geral, aqui tem arianos que estão num processo de se descobrir, de se entender, e já está nesse processo, e as coisas já estão acontecendo. E tem arianos que ainda não começaram isso. E estão sentindo esse desconforto, essa coisa de, eu não queria fazer essa movimentação. É algo que você lê como se fosse algo ruim, sabe? Porque assim, você tá ali de boa, apesar de não estar vivendo a vida que você quer, ainda é confortável. Ainda é algo que você conhece. O novo, ele causa esse desconforto porque você não sabe como vai ser. Você não sabe o que vai acontecer, sabe? Se vocês estiverem ouvindo o chorinho, é minha cachorrinha Lua, fazendo o draminha dela. Peraí. Para, neném! Não! Não pode! Vai deitar, meu amor. Enfim, vamos lá. Vamos descobrir mais informações para vocês. Mais o quê? Mais o que para Áries? Opa.
7 de paus, 8 de copas, deixa eu botar esses daqui aqui, rainha de paus e 9 de ouros. Aqui caíram literalmente as cartas que eram sobre o que eu estava falando antes, que é você tendo que sair dessa situação desconfortável, talvez até arianos dando as costas para tudo aquilo que não faz bem, para pessoas que não fazem bem, para padrões de pensamento que não fazem bem, formas de agir que não fazem bem, dando as costas para isso. E quando dá as costas para isso e se escolhe um caminho que quer, a vida que deseja, acontece aqui a rainha de paus e o 9 de ouros. Você se sente bem sendo você mesmo, sendo você mesma, você se sente bem tendo a vida que você tem, e caso você ainda não tenha a vida que você quer, você tem a força, a energia, a sabedoria, vai atrás do conhecimento para ter isso. Muito bom, Ares. E isso de uma forma muito mais, eu sinto assim, de uma forma muito mais tranquila. É como se tivesse arianos e arianas tentando dar murro em ponta de faca. Isso só estava te machucando, era muito difícil, quebrando a cabeça às vezes numa situação que você achava que ia dar certo, mas na verdade não é que não ia dar certo ou não, mas não era para você. No fundo você não queria aquilo. E aí quando você entende o que você não quer, o que você quer, para onde você vai, qual é a vida que você deseja, quem você quer que esteja com você nessa jornada, é como se você tivesse força, energia para fazer as coisas que você precisa fazer. Aí passa esse período meio que obscuro, sinistro, confuso, e aí vem essa força, essa energia da ação para fazer o que precisa ser feito, e aí as coisas começam a acontecer. Você começa a ver as coisas acontecendo de uma forma muito mais tranquila, sem essa necessidade de se penar tanto, de se cansar tanto. Nossa, eu preciso me matar, acabar com a minha sanidade mental para isso acontecer. E aí você vê que não é bem assim. Opa, isso não é a realidade. Essa não é a sua realidade. Essa não é a sua vida. Mais o que para Áries, por gentileza? Rainha de ouros, outra rainha. Rainha de ouros, a justiça e as de copas. Áries. Se você tiver, aqui veio uma informação, se você tiver algum caso na justiça, é um caso muito específico, tá? É uma situação muito específica que veio. Se tiver arianos com caso na justiça, vocês ganham, mas você precisa ter inteligência emocional. Você precisa ter inteligência emocional e fazer a coisa certa, escolher a coisa certa. É o que eles dizem aqui. O que é o certo, o que é o justo vai acontecer. Se você está esperando a compra e uma venda de uma casa, comprar uma casa, vender uma casa, vender um terreno, enfim, também vai acontecer. Vai sair esses papéis. Vai sair esse resultado positivo. Mas principalmente vai acontecer porque vocês estão nesse processo de se conhecer. É quase como se você entrar numa energia mental, de ação, de padrão, porque esse As de Copas para mim mostra duas possibilidades. Arianos que, cara, eu quero que isso aconteça, esse papel saia, esse resultado na justiça saia, compra-venda de algo aconteça, às vezes de um carro, enfim, algo
podemos assim dizer, é grande, sabe? Que é uma boa quantia de dinheiro, ou se é um processo judicial, é algo muito grande. Enfim. Mas aí você precisa ter essa inteligência emocional no seguinte. Primeiro que, dependendo, você precisa se portar de tal forma. Você não pode deixar o seu emocional abalar de uma forma negativa. Sabe? Quando você está sentindo e você só vai surfando naquele sentimento e no final aquele sentimento não te leva a lugar nenhum. É nesse quesito. E aqui está falando que se arianos que tiver essa situação, que precisa desse resultado, que vem de fora o resultado de terceiros, uma resposta de terceiros, mantenha a sua tranquilidade, tenha fé, faça as suas orações que vai dar um resultado muito bom. Aqui com a Rainha de Ouros. Você vai ter um resultado muito positivo. Agora, Nath, não tem nada a ver com isso, não estou vivendo nenhum processo nesse sentido. Aqui eu vejo arianos e arianas tendo mais inteligência emocional. Aprendendo a controlar suas emoções de uma forma muito boa, positiva. Porque talvez tinha aqui arianos, arianas que eram muito... deixavam muita emoção falar. A emoção ela é importante, mas tem que ser na hora certa. Tem momentos que a gente tem que dar uma segurada mesmo, dar uma respirada e não dar a resposta ali na hora, do que vem na cabeça na hora. A gente precisa se recolher, ficar no nosso canto, meditar sobre e aí dar uma resposta ou resultado sobre isso. Aqui eu vejo muito... E também eu vejo também arianos que estão aprendendo a lidar com as emoções. Talvez tenha até arianos indo para o psicólogo, procurando ajuda, olhando para esses sentimentos que talvez não queria olhar antes, porque sabe e está aprendendo e percebendo que quanto mais você olha para dentro, quanto mais você se entende, mais o seu mundo de fora fica bom. A palavra que vem fica bonito. As coisas fazem sentido. O céu fica mais azul, mesmo que esteja nublado. Sabe? Porque a sua forma de ver o mundo, a sua forma de lidar com as coisas, ela muda. A sua forma de se comportar perante as situações que vão acontecendo, ela muda. E caso você ainda não está fazendo essa movimentação por medo, porque eu entendo, e também é cansativo, não é fácil, não vai ser do dia para a noite, é com o tempo. Por mais difícil que seja, faça. Por mais complicado, cansativo, amedrontador que seja, faça. Porque se você fizer essa movimentação aos poucos, você vai vendo a sua vida mudar, você vai conhecendo pessoas, você vai se afastando de pessoas, e pessoas, situações, lugares, mente, que não te leva a lugar nenhum. Na verdade, te leva só para baixo, nesse caso. Tá bom, Áries? Agora eu vou ver para vocês uma carta conselho do Oráculo Mágico dos Gatos. Não, desculpa. Oráculo Mágico dos Animais Familiares das Bruxas. Tá bom, Áries? Vamos ver uma carta conselho para vocês, para ajudar vocês nesse momento de se descobrir, de se entender, de fazer aquilo que deseja, conhecer pessoas legais, se conhecer. Espiritualidade, por gentileza, uma carta conselho para os arianos que ficaram até o final do vídeo, que estão nessa situação que foi apresentada aqui nas cartas. Uma carta conselho para eles que vai ajudar eles, que vai trazer paz, tranquilidade e entendimento. Por favor, por gentileza. Eu vou aceitar a carta que virou, tá? Caiu 2 cartas, mas eu vou aceitar uma só, tá bom? Não vou nem ver. A carta que caiu foi Ar. A borboleta monarca. Eu vou ver no livrinho para vocês o que diz essa carta. Só um minuto. Nossa, essa carta é muito bonita. Na verdade, todo esse oráculo, ele é muito bonito. E é muito legal para você que está começando a querer, sabe? Às vezes você não quer trabalhar com isso, tá tudo bem. Mas você gostaria de ter uma
Peraí, gente, eu vou me concentrar aqui porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, infelizmente. Aqui é o 6. Não é esse. Achei. Ah, nossa, tava escondido na minha própria cara. Enfim, é um oráculo muito bom para caso você queira tirar uma carta para o seu dia, para sua semana, tá passando por alguma situação específica e você quer uma orientação para talvez te dar um insight, um acalento. É um oráculo muito legal. Bem, vamos lá, vou ler aqui no livrinho. A borboleta monarca. Meu Deus, calma. A borboleta monarca é uma polinizadora essencial que depende da planta Asclepia, que é onde ela põe seus ovos e é o único alimento de suas larvas. Essas borboletas majestosas migram todos os anos, viajando por distâncias imensas para acasalar e pôr seus ovos, desafiando as probabilidades em uma missão para sobreviver. Elas são um símbolo de esperança e fé, e avistá-las pode animar nosso coração. Essa carta pode estar lhe dizendo para aguentar firme, não importa o que esteja acontecendo em sua vida. Pode parecer que as oportunidades estão contra você, mas é preciso acreditar que tudo vai ficar bem no final. Às vezes só temos a esperança e a fé para nos dar apoio, mas elas podem ser poderosas o suficiente para nos ajudar a atravessar longas distâncias e a vencer desafios difíceis em asas frágeis. Mensagem: a borboleta monarca parece frágil e delicada, mas ela persevera em sua jornada apesar de tudo o que a vida lança em seu caminho. Você pode se conectar ao poder da esperança para persistir quando a situação parecer obscura. Encontre a luz e procure as coisas que alimentarão seu espírito. Será que você está se concentrando no lado do positivo ou está vivendo apenas no lado negativo? Aquilo que a gente acabou de falar, né? Sobre você ter essa inteligência emocional para escolher aquilo que realmente vai te fazer bem, aquilo que realmente vai te trazer paz. Voltando. É fácil perder a fé no mundo e em si mesmo, mas manter-se o mais positivo possível vale o esforço. Por mais que você esteja vivendo esse momento de torre, Áries, vai melhorar, vai passar. Você vai conseguir sair disso. Mas também não queira acelerar o processo. Viva tudo isso, aprenda com tudo isso. Não se jogue mais no fundo do poço, né? Obviamente. Mas permita-se aprender com toda essa situação. Permita-se sair mais forte de tudo isso. Permita-se se transformar, né? Que a borboleta também ela tem esse significado de transformação, que ela sai desse período de larva para borboleta. Tá bom, Áries? É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha ajudado. Espero que você tenha saído aqui mais em paz, mais tranquilo do que entrou. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!